Então, uma última questão que eu quero deixar aqui é o motivo pelo qual não é possível, é muito difícil convencer um cristão que achamos que está num caminho errado ou seguindo uma seita, né? Lembrando sempre que para ele nós é que vamos estar no caminho errado e vamos estar seguindo uma seita. Então, por mais que seus argumentos eles sejam fortes, muito dificilmente você vai conseguir convencê-lo de que ele está errado, né? E tem um motivo para isso, né? As nossas emoções, elas são uma fonte essencial da aprendizagem. Na medida em que as pessoas, crianças, adolescentes, adultos, idosos, eles procuram atividades e ocupações que fazem com que se sintam bem, eles tendem a evitar atividades ou situações em que se sintam mal, ou que os coloquem em uma posição desconfortável. Então, às vezes nós vamos falar com uma pessoa e achamos que a questão é meramente intelectual, mas não é. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não aprendemos apenas com o racional. Nós temos uma inteligência emocional e ela é a responsável por fixar as memórias e as lições ligadas ao aprendizado e também os traumas e bloqueios que acabam ficando conosco ali às vezes por toda a nossa vida. Então a vida religiosa de uma pessoa ela não consiste apenas em um aprendizado intelectual, e sim em toda uma gama de emoções e vivência durante o tempo em que ela vai sendo ensinada ou discipulada. Durante esse tempo essa pessoa ela viveu e presenciou muitas coisas positivas, negativas, que influenciaram tudo que hoje ela carrega na mente, no coração, todas as crenças que ela tem, tudo que ela acredita, até os traumas que foram ali semeados na vida dela. Às vezes a pessoa vai lá com um caderninho debaixo do braço, ou com um esqueminha no computador, ou mesmo dentro da cabeça, né? Falando, não, chegando lá, vou apresentar para a pessoa aqui todos os esquemas, vou mostrar na Bíblia, está tudo certinho. Não tem como ela não aceitar. Eu vou convencer de que ela está errada. E na verdade não é tão simples assim, como também não foi simples com aqueles primeiros cristãos que tinham toda aquela carga que vinha da lei de Moisés. Eles tinham sido ensinados desde criança, né? Eles viveram muitas experiências, tinha muita história envolvida naquilo tudo, histórias com os pais, com os mestres, com os rabinos, com os professores. O próprio Jesus, ele não simplesmente sentava e ensinava os seus discípulos. Jesus andava com eles, ele conviveu com eles, ele foi pescar com eles. Eles fizeram longas jornadas, eles viram Jesus curando, viram Jesus expulsando demônios, transformando vidas. Era necessária toda essa experiência para que esse entendimento se sustentasse, fosse depois potencializado pelo Espírito Santo de Deus. Então a pessoa, quando ela começa a frequentar uma igreja, quando ela começa a seguir uma determinada religião, ela vai viver muitas experiências ali, né? Se você for falar com um católico, não essas pessoas que dizem ser católico, mas na verdade não são nada, né? Se você for falar realmente com um católico praticante, você vai ver que ele tem toda uma experiência de vida, de tudo que ele vivenciou na igreja, de todas as coisas que ele aprendeu. Existe toda uma carga emocional colocada ali junto com as crenças dele. E não vai ser tão fácil para você convencê-lo do contrário. Eu lembro que uma vez nós tínhamos uma amiga e eu fui conversar com ela, ela estava falando sobre umas coisas na casa de alguns outros amigos que eram cristãos também, e eu coloquei a Bíblia e fui mostrar por que ela estava errada. Na época eu era um pouco ingênuo, né? Mais jovem, um pouco ingênuo. E de repente, era uma moça calma, tranquila, super equilibrada, de repente ela ficou nervosa, ela levantou a voz e ela se alterou, ficou tremendamente alterada, e eu falei, tem que maneirar aqui, né? Tem que... O outro amigo olhou para mim e falou, ó, né? E ali eu vi que havia uma carga emocional muito grande que vinha junto com todo aquele aprendizado que a pessoa teve, né? Que vem com... não existe só um conhecimento intelectual,
Você não sabe as experiências que a pessoa viveu, você não sabe o que ela passou durante o tempo que ela teve naquela igreja. Tem um outro exemplo bem interessante. Minha amiga, minha filha, aliás, ela tinha uma amiguinha dela de escola, que é de uma, não vou falar o nome, mas é uma dessas igrejas que passam na rua vendendo revistinha e tal. E algumas pessoas pensam que essas igrejas elas têm uma doutrina bem light, que não tem nenhuma pressão psicológica. Lê do engano, viu, pessoal? Não vão pensando, procure estudar para vocês verem como a questão ali é pesada, né? E eles têm uns ensinamentos sobre aniversários, que os aniversários vieram de tais doutrinas, tais seitas do passado, e é colocado todo um jugo em cima das pessoas ali. Eu entendo que não é porque alguém usou uma determinada coisa numa religião, numa seita, né, até de magia negra, alguma coisa, se você está usando aquilo de uma forma correta, não é porque aquela seita usou que aquilo vai se tornar maldito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então essa menina e minha filha estavam na casa de uma outra pessoa. Então a mãe inocentemente pegou elas e falou: vai ter o aniversário da outra amiguinha da igreja, vamos tudo, da igreja não, era da escola, vamos tudo para lá. E colocou as meninas no carro e levou lá, era num prédio, desceram, e de repente a menina se viu no meio do aniversário. De repente aquela menina começou a ter um acesso de choro, ela começou a entrar em pânico, surgiu um pavor ali no coração dela. Tiveram que tirar ela da festa. Uma amiga foi, minha filha e outras amigas ficaram com ela lá fora, e ela teve que ligar para o pai dela, e o pai dela veio buscar ela. Tal desespero que aquela criança entrou. Então por aí você vê o quanto que essa questão é séria, né? A gente pensa que é só uma questão intelectual. O cara aprendeu, colocou um monte de minhoca na cabeça dele. Tá tudo bem, eu vou lá com meus apontamentos aqui e arranco as minhocas da cabeça dele. Não é tão simples assim, né? Seria bom se fosse. Mas tem toda uma carga emocional por trás. E essa carga emocional, ela cria raízes ali, né? Existe aquela ideia de que nós temos uma caixinha dentro do cérebro, né? O pessoal até brinca, fala que o homem tem a caixa do nada, né? Imagine que você vai tirar a caixa dos ensinamentos religiosos ali. Você vai pegar aquilo que está lá dentro, só que a hora que você vai tirar, um monte de bracinho gruda aquilo ali, não deixa você retirar. É toda aquela carga emocional que foi instaurada junto com aqueles ensinamentos, né? Todas as experiências, as emoções que aquela pessoa vivenciou no tempo que ela esteve ali. Eu poderia falar mais um monte de coisas sobre isso, inclusive experiências pessoais da primeira igreja que eu passei, mas eu acho que deu bem para você entender o porquê que é tão difícil e é tão complexo, né? O ser humano, com o emocional que nós temos, é tão difícil, ainda estando debaixo da maldição do pecado, é tão difícil nós caminharmos todos juntos, debaixo de uma mesma visão, dentro de uma mesma direção, né? Então nós temos que ser compassivos, mesmo que uma pessoa ela comece por um caminho errado, ela comece no lugar errado, se ela for um dos escolhidos de Deus, o Espírito Santo vai traçar a rota dela e vai conduzi-la para o caminho certo, ou pelo menos por um caminho onde ela tenha a sua salvação garantida, né? Ele tinha consciência de que mesmo que a pessoa começasse ali num lugar ruim, num lugar complicado, o Espírito Santo, se ela fosse um cristão sincero, o Espírito Santo ia ajustar os caminhos dela e no tempo certo ia levar ela para um caminho onde a salvação dela seria alcançada, onde a salvação seria garantida. E outra coisa, eu também penso que muitas coisas que nós brigamos, que nós discutimos, que nós debatemos, não tem a menor importância para Deus. São coisas que pertencem a esse mundo, que vão ficar nesse mundo, ensinamentos que serviram por um tempo, mas que agora não servem mais, e algumas pessoas continuam brigando, continuam discutindo por aquilo. Importante é o que você está se tornando como cristão, importante é se você está aprendendo a amar a Deus, amar ao próximo, se você está procurando levar uma vida correta, uma vida digna diante de Deus, é isso que vai contar no final, tá? É isso que vai garantir, né? Muitas pessoas, eu vou gravar também depois um vídeo mais claro sobre o joio e o trigo, mas muita pessoa que a gente pensa que hoje é joio, amanhã pode ficar provado que é trigo.
E muitas pessoas que a gente pensa que hoje é trigo, amanhã pode ficar comprovado que é joio. Então, por isso que Deus fala, deixa, no final eu decido, eu separo. Eu sei o que é joio, o que é trigo, desde lá do começo, e sei no final também quem vai ser joio, quem vai ser trigo. Então, infelizmente, o que eu tenho para dizer para você é que essa divisão, ela existiu no passado, ela existe hoje e vai continuar existindo até Jesus voltar. Por causa da condição humana, por causa da forma como nós aprendemos, não só como uma inteligência intelectual, mas como uma inteligência emocional também, e isso impede que a gente acabe caminhando todo mundo junto, né? Um entende de um jeito, outro entende de outro, um acha que isso é mais importante, o outro procura um interesse pessoal. Tem toda essa mistura e isso vai continuar existindo até o final dos tempos. E o Senhor conhece aqueles que são seus e o Espírito Santo vai conduzi-los pelo caminho, tá bom? Então Deus abençoe você, que o Senhor continue abençoando aí o seu caminho, a sua jornada, e que você esteja pronto naquele dia que o Espírito Santo possa te preparar para que você tenha um encontro vitorioso com o Senhor. Um abraço e, se Deus permitir, até o próximo vídeo.